Boa tarde, pessoal, tudo bem? Michael Rocha, para mais um café virtual da nossa quinta-feira. Tudo bem com vocês? Olá, né? Seja muito bem-vindo. Grande Valmir, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Olá, Ellison, Júlio. Meu irmão, meu grande amigo, meu espelho por anos e anos, Cássio Parker, referência em gestão, gratidão tê-lo aqui. Doutor Samuel, meu amigo da live da semana passada, gratidão tê-lo aqui. Info Saúde, obrigado pela presença. Roberto, oi Ju, boa tarde. Olá Alisson, boa tarde, tudo bem? Grande Fábio já chegou aqui. Oi, Cris, meu amor, tudo bem? Marca horas, seja bem-vindo. Gabi, seja muito bem-vinda. Ou bem-vindo, não sei se é Gabriel ou Gabriela. E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô trazendo aqui para conversar conosco, que ele já está aqui aguardando, Fábio Anderson. Fábio foi meu primeiro gestor da indústria farmacêutica, foi o cara que fez o primeiro processo, foi o terceiro processo que eu fiz na indústria quando ingressei como estagiário, foi com o Fábio. O Fábio tem 18 anos de indústria, uma carreira sensacional feita na indústria farmacêutica, ele continua na indústria. Vou chamar ele aqui já para ele poder se apresentar também para vocês, que eu não vou ficar dando spoiler aqui sobre o Fábio, e nós vamos conversar hoje, pessoal, sobre como construir uma carreira dentro da indústria farmacêutica para quem busca alta performance, para quem busca ter uma carreira diferenciada dentro da indústria. Eu vou fazer esse bate-papo aqui com esse meu amigão que é o Fábio, ok? Então, pessoal, os comentários eles ficam passando, então eu peço desculpa que às vezes não consigo ver todos, mas lá no final da live eu vou tentar abrir um espaço para tirar dúvidas, para poder ler os comentários aqui de vocês também. Tá bom? Então, bora lá, deixa eu pegar aqui meu amigo Fábio. Oi, Poli, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Olá, Renata, Bia. Vamos botar aqui o seu Fábio Anderson. Vamos. Boa tarde, meu amigo Fábio. O homem referência da alta performance, pelo menos para mim, e não foi só para mim, para a nossa equipe toda na época, e até hoje também. Ontem eu estava conversando até com o Daniel, que foi meu primeiro regional, um dos culpados por ter criado esse monstro aqui também junto com você. E a gente estava falando sobre isso também, o quanto que você, desde o início, você sempre foi um cara solucionador e não alguém que trazia problemas para a gestão. Eu me lembro muito bem disso. Eu que era uma pessoa totalmente reclamona, eu me lembro quando eu ia reclamar com você, você sempre pedia a solução e não somente o problema. Então, Fábio, seja muito bem-vindo aqui. Uma honra mesmo, meu amigo, tê-lo aqui conosco hoje, participando dessa live. E, por favor, te apresenta aí para esse pessoal alta performance que a 1h da tarde vem aqui tomar esse café conosco. Exatamente. Bom, Rocha, primeiramente, né, é muito bom ter amigos, né? E quando a gente tem amigos aí para falar bem da gente, né? É sensacional. Mas assim, cara, como tu falou, né? Me chamo Fábio, aí tô 18 anos na indústria, para quem não me conhece. E dar uma boa tarde e agradecer, cara. Eu fiquei realmente lisonjeado com o teu convite, né? Quando a gente conversou e tu me fez essa proposta para a gente bater um papo aqui. Nada mais é do que bater um papo, trocar uma ideia sobre a indústria, falar um pouquinho aí para quem é de fora da indústria e quer entrar, né, um pouquinho de como funciona e quais são as características básicas aí para ter o mínimo sucesso. E me coloco à disposição, cara. Eu gostaria apenas de, falando um pouquinho já, entrando em um dos assuntos da indústria farmacêutica, que é o compliance, eu gostaria apenas de declarar aqui, e isso é uma obrigação que a gente tem, como tu falou, eu ainda estou na indústria e pretendo ficar muito tempo, né? Com certeza. Então, com certeza, eu tenho que declarar um conflito de interesse, né? Então, o que a gente vai discutir aqui são as minhas opiniões, né? E não refletem em nenhum momento o ponto de vista da minha empresa, né? Que é a ABV, a qual eu trabalho hoje. E, cara, estou à tua disposição. Vamos bater papo aí.
Perfeito, amigão. Cara, que bom que você já falou, né, do compliance. A maioria das pessoas não entendem. E a indústria farmacêutica, desde que eu ingressei, você já recebe um código de conduta, você tem um código de compliance, no qual todos nós temos que atentar para esse código de compliance. Então, parabéns aí também pela tua atitude de já falar e deixar isso muito bem claro. E nós vamos começar a conversar sobre início de carreira, né? Fábio, Uhum. me diz uma coisa, tu nasceu propagandista, você já tinha parentes na indústria, você só virou Não, cara. propagandista porque nasceu ou porque alguém te indicou? Então, isso é muito comum, né, cara? Quando alguém tem um relativo sucesso ou uma carreira dentro de um segmento que as pessoas pensem, às vezes, que, foi apadrinhado ou já tinham conhecido. Não, É né? fácil. Não aconteceu comigo e, na realidade, todas as transições de carreira que eu fiz, em nenhum momento eu tive esse apadrinhamento, e isso aconteceu contigo também, né? Então, na realidade, eu comecei em empresa familiar, com 15 anos eu já tinha carteira assinada aí, e posteriormente eu entrei na antiga Telesc Celular. Vamos entregar a idade aqui hoje, né? Porque, Telesc! O pessoal não nossa, lembra. Tem muita gente que e nem sabe que a gente comprava até telefone fixo, né? Antes do celular. E aí exatamente, depois teve os telefones exatamente. celulares, primeiro ficaram na mão das estatais, né? Perfeito. E aí eu peguei todo esse processo de privatização, na realidade, das estatais em empresas privadas, né? Então veio a TIM Celular, e na época eu já performava aí dentro da equipe de vendas, e eu assumi uma equipe, na realidade me transferi para Curitiba, morei lá durante um período e tinha uma equipe lá de aproximadamente 40 pessoas, e que a gente fazia a administração, captação e retenção de grandes clientes. Bom, depois disso, eu solicitei meu desligamento da TIM, foi um período muito legal para mim, fiquei lá em torno de 5 anos. Tive uma empresa, a qual está aberta até hoje, mas não mais comigo, né? Está na família, mas não mais comigo, não tem mais nenhum envolvimento. E me chamava a atenção esse mercado aí. O que é o mercado? O que é a indústria farmacêutica, na realidade? Eu tinha um ou outro conhecido que já trabalhava e me chamava a atenção, né? Lógico, a forma com que a pessoa se comportava já era uma forma um pouco diferente, isso lá atrás, 18 anos atrás, né? Uma postura diferente, né? Então, pô, esse cara é interessante. Vou tentar conhecer um pouquinho mais desse segmento, né? Eu tinha aproximadamente 25 para 26 anos. Bom, ingressei da forma com que muitos colegas que talvez estejam aqui assistindo ingressaram, os que já estão na indústria, através do CIEE, é o Centro de Integração Empresa-Escola, que existe até hoje, na Até realidade, né? hoje. E na realidade, eu fiz um processo seletivo, que durou 2 semanas aproximadamente, eu acho que tinha uns 40 candidatos, e ao findar dessas 2 semanas, tive êxito aí no processo e peguei a vaga. Bom, no Axê eu fiquei 1 ano, para não me alongar muito, e depois desse 1 ano surgiu uma oportunidade já como efetivo na Altana Pharma, antiga Altana Pharma, que hoje chama Takeda. Então é uma multinacional, né, da indústria farmacêutica, surgiu uma excelente oportunidade, eu participei de um outro processo. E só voltando um pouquinho atrás, até falando de ti e falando em processo, eu me lembro também que o teu processo tinha aproximadamente 50 candidatos. Eu tenho o teu processo até hoje, te mandei outro dia, Cara, inclusive. isso foi muito legal, gente. O Fábio mandou para mim o meu currículo de 15 anos atrás e o meu processo seletivo, como é que foi há 15 anos atrás. E é muito louco de ver, né, Fábio, até que hoje, vendo o processo seletivo, eu acho hoje o processo até um pouco mais fácil do que na Sim, época a gente fez, porque eu fiz provas de português, de matemática, teve redação, exatamente. Eu tenho a tua prova, hein? dinâmica em grupo. Olha, tem a prova. Não vou entregar a nota. Não entrega nota. Teve dinâmica de grupo, apresentação de case, simulada de propaganda, entrevista com você, entrevista com o Daniel. Na época o Heleno era gerente de treinamento. Ele Exato. não era o nacional, ele era gerente de treinamento. Também com ele. Foi um processo com 50 pessoas. E eu Perfeito. cheguei lá por intermédio da cartinha do CIE. Não foi Perfeito. Esse era o caminho. QI nenhum. Esse era o caminho. Exatamente. Então, assim, assim como o teu processo, a minha entrada foi dessa forma, e adiantando um pouquinho na história aí, depois que eu entrei na Altana, né, na Takeda,
Cara, foram quase 6 anos aí muito felizes da minha carreira, né? Eu tive oportunidade durante os 2 primeiros anos eu passar todos os steps de representante, e a gente vai falar disso mais pra frente um pouquinho. E nos 3 anos consecutivos, findados os 2 anos, eu fui promovido a um cargo que chamava Coordenador Alta Performance. O CAP. É o CAP, famoso CAP. E aí o que acontece? Nós contratávamos pessoas da indústria que não tinham experiência, né, que eram chamados neófitos, e eu tô lendo aqui alguns comentários e... Viu até que o Cássio até perguntou agora, o Cássio é um grande amigo meu, foi meu colega gestor também da DMS, ele é gestor ainda da DMS, e ele perguntou, né, e aí, foi a foto ou foi as competências que mais chamou a atenção no currículo? Né? Que as pessoas têm uma... Hoje, até não lembro se foi o Cássio ou foi o Rodrigo, compartilhou comigo uma foto, cara, com um currículo que... Cara, o louco fez um negócio tipo Superman, sabe? Tipo voando, e eu tenho a força. Cara, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho um grande amigo, um dos meus melhores amigos hoje, o Julian. Ele é gerente de acesso, já há muitos anos aí na indústria também. E eu o contratei também na época como estagiário. E ele fez isso. Ele fez o livrinho O Super Estagiário na época. E dentre 50, 60 candidatos, ele se destacou. Na realidade, isso a gente pode trazer para o presente também, e vai muito na questão da inovação e da criatividade, né? E aí, falando, já adiantando, dando spoiler aí, uma soft skill aí de adaptabilidade, né? Então, ele mostrou algo diferente para a gente naquela oportunidade e trilhou uma baita carreira, e hoje está... Tá aqui, ele tá aqui na live até. Pô, grande abraço aí, Juliano. Tá aí na live. Bem-vindo aí, Juliano. E então, cara, eu fiquei um tempo aí como coordenador alta performance, e como tu falou, naquela época, o que a gente fazia? A gente fazia o processo de contratação e era responsável por fazer todo o treinamento e capacitação da equipe, tanto na parte técnica quanto na parte comportamental. E eu me lembro o primeiro dia que tu chegou lá no hotel, uma mesinha, né, numa salinha de hotel, sem saber nada da indústria, mas muito aberto para aprender, né? E isso a gente tem que esvaziar, às vezes, a mente, né? Perfeito. É o copo vazio, né, Fábio? Até as pessoas falam, o copo meio cheio. Eu considero o copo vazio. Quando eu vou aprender algo novo, não dá para ser nem meio cheio. Porque se estiver meio cheio, eu já tenho ali algumas crenças, eu já tenho algo que está embutido nesse meu copo meio cheio. Né? Exatamente. Eu acho que tem que ser o copo realmente vazio. Eu era um cara totalmente voltado para vendas, eu tinha vindo direto de área de vendas, tudo, bancário também, enfim... Mas eu não sabia um ovo sobre medicamento, não tinha absolutamente nada, nenhum conhecimento de fisiologia, patologia. E impressionante que a gente aprende, né, Fábio? Se tiver foco no seu autodesenvolvimento, se tiver foco no autoconhecimento, olha que loucura, né? A gente consegue aprender isso, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, Rocha, a capacidade técnica, ela é muito mais fácil de ser aprendida. Não que seja fácil, mas ela é mais fácil de ser desenvolvida. Perfeito. Eu falo sempre, cara, competência técnica eu desenvolvo, agora competência comportamental eu não tenho tempo para desenvolver num homem adulto, Exato. numa mulher adulta, Exatamente. Não tenho tempo pra vai isso. muito mais da pessoa querer, ela pode até buscar ajuda, né, e para se desenvolver na parte dos soft skills, mas ela tem que querer. Mas dando continuidade, posteriormente eu assumi como gerente distrital, fiquei mais aproximadamente 2 anos, o Daniel era meu gerente regional, não sei se ele está na live, se não está, deve estar entrando. Deve estar entrando. E foi aí um período muito legal, mas só que, cara, teve um determinado momento, em 2008, que eu tomei uma decisão que norteou a minha carreira até hoje, e, cara, não me arrependo absolutamente nada. E aí, já transferindo para as outras pessoas também, porque a gente não está aqui também para falar da gente, mas sim para parafrasear aí e também tentar mostrar um pouquinho para quem tem interesse em entrar na indústria. Logicamente, foi uma mudança de mindset e eu fiz um downgrade na minha carreira. O que é um downgrade, né? Eu visualizei uma nova possibilidade. Eu fazia nessa época os 3 estados do Sul, né? E aí eu visualizei uma possibilidade de trabalhar no estado de Santa Catarina de uma forma um pouco mais concisa, na AstraZeneca, que na época era uma empresa de ponta, uma das melhores da indústria, inclusive tinha 2 blockbusters aí que
coisa que não existe mais hoje na indústria, né, cara? Blockbuster. Muito difícil lançar um produto que... Muito difícil, muito de difícil, né? E milhões nessa época aí foi aí. bem a época que a Astra tinha 3, 4 produtos que era blockbuster, né? Tinha Exatamente. Nexon, meu Deus do céu, acho que era 3 Crestor, ou 4, Crestor, Celozoc, Celozoc. Imagina hoje, meu Deus, tem mais de 15 medicamentos similares, uns 20 genéricos no mercado, né? exatamente. E aí, eu tive a oportunidade lá de trabalhar 3 anos voltado mais para a linha respiratória e os outros 3 anos na hospitalar, inclusive com oportunidade de fazer padronização, né, em hospitais públicos e privados, o que me deu também uma bagagem bem grande. Mas, cara, assim, eu sou um cara um pouco inquieto e falando de mercado corporativo de hoje em dia, né, trazendo aí para as questões de mercado, é muito difícil hoje tu ver um profissional ficar tipo 20 ou 30 anos numa empresa. É possível e é louvável. Perfeito, não tem nada de errado nisso. Mas eu acho que oxigenar é sempre importante, né? E visualizar as oportunidades dentro daquilo que tu quer. Né? Perfeito. Ter as habilidades, capacidades técnicas e comportamentais para que tu possa, em determinado momento, fazer escolhas de acordo com o que tu quer para a tua vida. Né? Então, o sucesso, cara, na realidade, na minha opinião, ele não está relacionado a um cargo. Né? Ele está relacionado a tu conseguir fazer um work balance, né? E equilibrar essa questão Show, da que tua fazer o vida equilíbrio. pessoal e da tua vida profissional. Sempre trabalhei muito, Michel, e continuo trabalhando muito. Isso não está relacionado a trabalhar menos e mais. Está relacionado a trabalhar menos e mais feliz, na minha opinião. Ah, cara, perfeito. Que a gente vê muito na indústria, né, Fábio? Antigamente, ó, chegou o nosso amigo Daniel. Seja bem-vindo, meu querido Daniel Souza. Acabei de falar em ti, Dani. Falando bem. Bem-vindo. Bem-vindo, Dani. E, cara, que a gente via antigamente, lá quando a gente começou, nós não tínhamos muitas oportunidades, né? Ou você era propagandista, gestor, ou ia para São Paulo, para o marketing, Exatamente. treinamento, e acabou. Nessa época, eu me lembro que em 2007, 2008, começou a ter as tais linhas specials, as linhas de especialistas. E Perfeito. eu vi um movimento bacana que nem você fez, eu vi muita gente boa de gestão que abraçou essa oportunidade, que viu na área de consultor de linha especial, de doenças raras, ou com uma linha mais especialista, viu essa oportunidade de, primeiro, eu vou gerir o meu próprio negócio, porque todo representante é um gestor de território, mas Perfeito. como consultor você acaba sendo realmente um gestor de negócio, um gestor do todo, porque você gerencia a sua verba, você gerencia o seu painel, a sua carteira de clientes, você acaba gerenciando quase que tudo, claro que sempre respeitando a hierarquia da empresa, as orientações da companhia, mas você acaba tendo uma função muito parecida com do gestor, gerente distrital, porém, você é responsável só por você mesmo. Então, Exatamente. hoje nós temos já um leque para a indústria muito maior. E legal isso que você falou, que é o seguinte, eu tenho que buscar o que eu quero ser feliz. Então não é apenas um cargo, uma posição que vai me fazer feliz, não é ter lá um gerente distrital, um gerente regional, que foi algo que eu cheguei também na minha carreira lá em 2017, cheguei no momento que é o seguinte, ou promove ou tá fora do perfil da companhia, né? Porque tu não quer mais crescer e tal. E, cara, eu estava muito feliz na posição que eu tinha, eu não queria mais viajar mais ainda, eu queria buscar essa qualidade de vida fazendo o que eu gosto de fazer, sendo feliz, que é desenvolver pessoas. E aí o maluco aqui resolveu empreender, abrir a empresa e graças a bom Deus aí a coisa vem dando certo desde 2018, junto com a minha esposa, e fiz essa transição de carreira. Para mim ela foi tranquila porque eu me preparei, eu fiz cursos antes, eu fiz uma reserva financeira antes, tudo eu me preparei 2 anos antes para fazer isso. Né? E conversando ontem também com você, a gente viu que você também se preparou para fazer todas essas transições de carreiras. Né? Aliás, você continua hoje se preparando, que você já está numa outra divisão dentro da própria empresa, você se preparou para isso. Né? Então, nada cai do colo e aposto que não foi a indústria que te deu todos os cursos, não foi a indústria que te deu todo o conhecimento técnico que você tem, né? Exatamente. Muito importante esse ponto que tu tocou, cara, que é do aperfeiçoamento. E aí é uma coisa que realmente, cara, tem início, meio e fim, né? E o que eu falo sempre é assim, o tempo vai passar do mesmo jeito, né? O tempo passou pra gente, né? 15 anos se passaram.
o tempo vai passar. Se tu quiser te especializar, se tu quiser fazer um curso diferente, algo que te diferencie, ou mesmo aprender uma nova língua, o tempo vai passar do mesmo jeito, né? Então, se tu não fizer, o tempo passa. Se tu fizer, isso só vai trazer benefício para ti. E como tu falou, em 2008, realmente, estava muito em voga aí os biológicos, né? Chegando. Os biológicos e chegando. já vamos falar um pouquinho mais depois a respeito dos biológicos e dos Olha que imunobiológicos. loucura, né, Fabio? Hoje as patentes sendo quebradas, né? E quando é que a gente ia pensar isso, né? 12 anos atrás, que laboratórios iam começar a trabalhar também com biológicos, laboratórios que até então, há 6, 7 anos, era só cópia, era só BO. Só faziam cópia, só BOzão. E hoje esses laboratórios, a grande maioria, está envolvido também com os biosimilares. Então olha o quanto que a indústria farmacêutica cresceu aí de 2008 para 2020, né? Perfeito. E 2008, em 2014, eu fiz a transição para a atual empresa que eu estou hoje, que é a AbbVie, buscando uma specialty care e buscando trabalhar com biológicos, né, que eu visualizava aí que seria um mercado de grande futuro. E realmente se concretizou, né? Eu trabalhei 6 anos voltado aí para o tratamento de doenças mais raras, digamos assim, né? Trabalhando com imunobiológico, voltado para neonatologia, produto de protocolo federal, aí já entra uma outra história, né, dentro da indústria. Aí tem acesso de mercado, e aí até falo que o pessoal, para quem quiser entender um pouco mais sobre acesso de mercado, procure o Dr. Alexandre Olímpio, ou a empresa Atenze, que é do Dr. Alexandre Olímpio. O Dr. Alexandre hoje é referência na indústria farmacêutica em cursos para acesso ao mercado, CAN também, que são as contas chaves, estudos clínicos, e tudo isso faz diferença no conhecimento, né? Porque muda. Exatamente. O cara que quando vai para um consultor special, por exemplo, você acaba sendo o GM, GR, GD em toda a situação. Porque você que vai fazer a negociação, você que tem que ir atrás dos speakers, você tem um painel reduzido de médicos, mas isso não quer dizer que você trabalha menos do que o cara que visita 16 por dia, né? Consequentemente, se tu tem um painel reduzido, se tu quer buscar te especializar, primeiro, tu vai ter que ter um conhecimento técnico muito maior, né? A nível de discussão mesmo com o médico em alto nível. Segundo, a tua área geográfica vai aumentar indiscutivelmente, porque são menos profissionais daquela especialidade. Então, no mínimo que tu vai trabalhar é um estado, 2, 3, às vezes, entendeu? E foi o que eu fiz nos últimos 6 anos e acabei agora recentemente, estava no meu plano de desenvolvimento, fazendo uma transição para a linha de oncologia, mais especificamente na oncohematologia, que daí já é um outro universo. Específico do específico. Exato. A gente saiu lá de uma questão de farma, né? E agora a gente está falando de biológicos. E a gente falou de biológico com protocolo federal, que é uma coisa, né? E a questão do acesso é diferente. E a gente está falando agora de produtos oncológicos que tem um outro tipo de acesso, né? Um produto oncológico que não tem ainda o chamado ROL, né? O que é o ROL? Até para compartilhar com o pessoal. Isso, eu até te pedi para explicar que a maioria que não tem, até propagandista muitas vezes não sabe porque não está acostumado a fazer a padronização no hospital, né? O que deveria fazer, né? Mas é normal, porque às vezes não faz parte do dia a dia, né, da pessoa. Não faz parte, né? Mas aí a gente vem naquela lembra, também não fazia parte do meu dia a dia, eu fui lá e padronizei o Alvesco numa prefeitura, né? Perfeito, eu me lembro perfeitamente. Né? E, cara, pegando um gancho no que tu acabou de falar, e aí tu falou de uma ação específica, né? E eu sempre falo assim, pequenas ações é que formam o todo, é que vão construir a tua carreira, né, ao longo do tempo. Né? Então, voltando no ROL, o ROL na realidade é uma lista de produtos e procedimentos, né, que são disponibilizados aí para que os planos de saúde, né, e o governo disponibilize aí para a população. Então, são medicamentos de alto custo que geralmente a pessoa física ela não teria condições de ter acesso, né? E os biológicos, via de regra, têm um custo elevado, ele tem um benefício fora do comum para quem tem uma doença rara, né? Mas ele também tem um custo elevado, lógico, são medicamentos que às vezes levam 20, 25, 30 anos para ser
lançado no mercado, tem muita pesquisa envolvida, então também envolve aí custos elevados. Sim, as próprias moléculas, né, Fábio? E a própria demanda. A gente não está falando de paracetamol que tu consegue comprar aí por 5 centavos o comprimido. O laboratório consegue produzir por 2, 3 centavos o comprimido. A gente está falando de medicamentos que, além de toda a pesquisa e tudo, até o ambiente que você precisa para fabricar esse medicamento biológico, ele é diferente de onde é fabricado um medicamento, o comprimido que todo mundo conhece. Com Né? certeza, exatamente. Bom, Michel, falando um pouquinho de trajetória, cara, resumidamente, lógico, né, foi isso. Eu acho que, assim, os últimos 6 anos da minha carreira, e gostaria até de compartilhar, e apesar de eu ter essa experiência como gestão e uma experiência muito legal na Takeda, esses últimos 6 anos foram os anos mais felizes da minha carreira. Isso eu falo de coração e falo para todo mundo, né? E mais especificamente devido a um propósito, né? O propósito o qual eu me dedicava, né? O propósito do medicamento a qual eu trabalhava, o propósito que eu Puta, aí tinha... nós chegamos no negócio do tal propósito, que hoje parece que virou até uma modinha. Aí o pessoal pega, meu propósito é ingressar na indústria porque eu quero qualidade de vida. Bom, já está errado, né? O Exato. propósito já começa errado porque depende para você o que é qualidade de vida. Exatamente. Qualidade de vida para mim é trabalhar fazendo aquilo que eu gosto. Agora, se qualidade de vida para você é trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, a indústria não é para você. Você não vai ter essa qualidade de vida. Exatamente. Tá? Então, tudo depende da qualidade de vida. Mas legal isso que você falou de qual é o seu propósito. Eu penso que as pessoas que querem ingressar, ou até os colegas também que querem fazer essa transição de carreira, não quero ser propagandista, quero ser gestor, ou quero entrar para uma linha special, quero ser MCL, quero ser consultor, enfim. Mas e aí, qual é o meu propósito? Meu propósito está alinhado com isso que eu busco, Fábio? Então, o Daniel falou uma coisa aqui, ele fez um comentário, o propósito é muito mais do que objetivo, né? As pessoas confundem. Bingo. Ele acabou de falar. Cara, eu concordo perfeitamente. Né? Os teus objetivos, bom, qual é a tua cota esse mês? É o teu objetivo, né? Desenvolver o meu representante que tem as piores habilidades. Esse é o meu objetivo, ok. Agora, propósito tem a ver com aquilo mais intrínseco, né? O que faz realmente diferença? Por que eu saio? Você, né? Por que eu saio todos os dias para fazer algo? Né? O que me move? Cara, eu acho que a vida é muito mais do que ganhar dinheiro, né? O dinheiro é importante, não vamos ser aqui demagogos, né? A gente está vivendo tempos difíceis aí, né? Então, lógico, é importante para tu realizar os teus sonhos, mas é muito mais do que isso, né? Qual é o meu propósito? Meu propósito, eu trabalho pela minha esposa, pelos meus filhos, ou para fazer a diferença na vida de alguém, ou mesmo que seja para construir uma carreira na indústria farmacêutica, que é o meu grande propósito. Então, tu tem que... Geralmente, não é algo ligado ao profissional, né? Perfeito. Geralmente... Cara, eu acho que a frase que você falou no início, eu acho que todo mundo tinha que pegar e anotar até isso, que para mim é a melhor definição de propósito e é como eu trabalho com meus coaches, meus mentorados em processo de desenvolvimento. Quando eu falo de propósito, é realmente isso. O que te motiva a te levantar de manhã da cama? O que te motiva? Se no local que você está, você não consegue mais ter nenhuma motivação, você não tem mais propósito nenhum onde você está. Acabou o seu propósito ali. Você não tem mais propósito. Agora, não, mas eu quero ingressar na indústria. Tá, mas qual é esse seu propósito? Seja sincero com você. E pode ser como o meu propósito ele foi mudando durante a minha carreira profissional. Isso é normal, isso vai mudando, né, Fábio? O teu propósito foi mudando, hoje mudou o teu propósito. Meu propósito, quando eu fui lá conversar com você, com o Daniel, com o Heleno, naquele momento meu propósito era trazer uma maior segurança, uma estabilidade financeira para minha família e adquirir bens para minha família. Eu não tinha casa própria, eu tinha um Ninho 96, lembra? Sem ar-condicionado, sem nada. Perfeito, passei muito calor em Porto Alegre. O Uno Verde 96 sem ar e comprei o carro só para ingressar na indústria. Eu tinha um Fuca antes. Rapaz, eu comprei ele para poder ingressar na indústria. Eu lembro disso. E eu lembro de uma outra história. Só dar um... Aqui o Vegerson está fazendo uma contribuição a respeito de propósito. E eu quero fazer uma menção a ele. O Vegerson é colega aqui na ABV, né? Opa, seja muito bem-vindo. Que honra ter aqui conosco. Um cara que eu admiro muito. Um grande amigo, um irmão, na realidade. Trabalha hoje também na parte de oncohematologia na ABV.
um grande exemplo aí para mim. E a gente conversa muito a respeito dessas questões de compliance. Ele está fazendo algumas contribuições, eu não consegui ler ali porque passou, mas obrigado aí pelas contribuições, Vegerson. Isso, obrigado a todos que estão contribuindo aqui. Estou vendo que o Daniel também está respondendo, a Júlia ali, Várias coisas, agradeço muito. Gente, a maioria que está aqui são pessoas que têm uma experiência gigantesca na indústria farmacêutica também, não só na indústria, como em gestão de território, gestão de pessoas. Então aproveitem, suguem essas pessoas, peguem esse conhecimento aí que está de graça aqui para vocês, de pessoas que realmente são voltadas para alta performance. Chegou meu amigão aqui, o Christian da Pfizer também, é outro cabeçudo também na indústria farmacêutica. Seja muito bem-vindo. Mas continuando o que a gente estava falando. É legal a gente ter esse público misturado, digamos assim, né? Pessoas que têm grande experiência aí e cargos elevados até na indústria, pessoas que querem entrar e não têm experiência. E eu acho que esse bate-papo, essa troca de ideias que é salutar. Mas quando a gente falou ali, até uma coisa que tu falou, eu quero entrar na indústria porque a indústria paga bem. Né? Quero entrar na indústria porque eu sei que tem reuniões nos melhores hotéis. Quero entrar na indústria porque eu vou ganhar um carro, um plano de saúde para minha família, uma previdência privada. Ok, você vai ter acesso a tudo isso. Perfeito. Mas existe uma contrapartida que tu tem que estar ciente que ela vai existir. Né? Então, porque senão não vai fechar a conta, né? Tu está preparado para investir no teu autodesenvolvimento, para ficar longe da tua família, perder os aniversários, às vezes da avó, da mãe, do pai, porque tu está numa reunião ou numa viagem de trabalho. Nossa, cara, quanta festinha de Dia dos Pais eu não participei das minhas filhas pequenas porque eu estava em viagem. Na época da Altana mesmo, eu fazia aqui o Rio Grande do Sul, tinha uma parte, eu pegava uma partezinha de Santa Catarina. Depois mudou de novo, eu peguei quase todo o Rio Grande do Sul, ou seja, a gente estava sempre viajando. E como gerente distrital, então, a minha família me via na sexta e me dava tchau no domingo, às vezes. Exatamente. Eu acho isso é normal, né, Fábio? Porque a indústria é aquilo, ela te dá muita coisa, mas ela te cobra tudo isso que ela está te dando. Eu acho que então as pessoas têm que saber disso, né? Não, perfeito, desculpa. Eu acho que tem uma frase que fala tudo, o combinado não é caro. Né? Então, se tu sabe exatamente, né, o que tu vai ganhar em troca, mas o que tu também tem que doar em troca, eu acho que tranquilo. E tem um ponto muito interessante, Rocha, eu tive a sorte, eu acho que foi sorte de ter grandes gestores na indústria farmacêutica. Né? E o Daniel foi um deles e, cara, assim, desde a época da TIM, na realidade, da TIM celular, eu tive uma grande gestora lá atrás, e tive a sorte de ter grandes gestores. Mas muitas vezes também tu vai ter que ter a resiliência de respeitar a hierarquia de alguém que às vezes tu julga que não é assim tão respeitável, tem tanta habilidade para te gerir. E mesmo assim tu vai ter que ter essa resiliência. Então assim, não adianta pensar que a indústria é glamour, em alguns momentos chega a ser. E a gente sabe disso. Cara, o grande amigo nosso aqui, o Henri, um grande amigo que faz parte do grupo Master Pharma, é gerente distrital da FQM. Eu vi que o Rodrigo também chegou aqui agora, GD da Ipera também, seja bem-vindo. Olha o que ele falou, né? O Henri falou aqui para nós. A indústria, ela tem a árvore dela, às vezes é amarga, mas a fruta é doce. Exatamente. Eu nunca tinha visto essa definição, gostei muito boa. Porque é muito boa. Realmente, tem coisas que às vezes, né, que nem convenção, as pessoas dizem, eu quero ir para aquela convenção. Cara, você só vê a foto da parte boa. Você não viu o simulado de propaganda, você não viu o esporro rolando lá do diretor, do presidente. Porém, isso é um ambiente corporativo voltado para alta performance. E o seguinte, irmão, se você não tem inteligência emocional, até estou dando um pulo aqui nas soft skills que nós vamos falar depois, né? Mas se você não tem inteligência emocional desenvolvida, vai gerar muito de médicos. Voltou? Voltou, Michel. Michael, perdão. Voltou? Uhum. Estava dizendo, né? Se você não fortalecer a sua inteligência emocional, não souber gerenciar bem suas emoções, secretária, não do seu gestor, não do seu colega. E aí? Vai durar quanto tempo se a pessoa não consegue gerenciar suas emoções?
Será que vai Exatamente. ter... Se não tiver uma casca grossa, tá ferrado, na minha Exa- humilde opinião. assim, eu falei da contrapartida da indústria, mas são coisas normais, né? É a questão de tu saber que tu vai ter essa cobrança. E aí, lógico, que se tu queres ser uma pessoa de alta performance naquilo que tu faz, e aí, mais uma vez, a gente fala das escolhas, de estar preparado e de, em algum momento, poder escolher onde tu quer estar, e eu acho que é importante tu querer sempre ser o melhor onde tu está, Ah, entendeu? perfeito. Não é ser melhor que o outro, é Exato. eu ser o melhor naquilo que eu faço. E, cara, puta, como eu aprendi isso contigo na época que eu entrei junto, porra, não sabia nada de medicamento, usava gerúndio para falar, meu Deus do céu, uma comunicação desgraçada também. Um bom vendedor, mas com aquele gerúndio, tinha que melhorar a comunicação e tudo. E eu me lembro, quando eu me colei, que você ainda falou, ó, te cola no radinho. Era um cara com mais de 20 anos de indústria já naquela época, conhecia as manhas do negócio, cara, tudo de bom, eu peguei com ele. O que eu achava que não era legal, eu simplesmente descartava aquilo que realmente fazia sentido, que era muito bom, aproveitei muito isso. Agora, eu sempre quis ser melhor do que eu era. Eu nunca quis ser melhor do que a Juliana, lembra da Ju, minha amiga até hoje, a Ju aqui no Sul. Nunca quis ser melhor que a Juliana, ser melhor do que o Cassiano. Meu negócio era ser melhor que eu mesmo. Tanto que a minha promoção veio a relâmpago, em menos de um ano eu já era propagandista dentro da Altana, que hoje é a Takeda, né? Depois de um ano e meio eu já estava como representante nível master, estava no último nível de propagandista. Porque eu sempre busquei ser melhor que eu. Então eu fiz Exatamente. curso, eu me lembro que naquela época eu fui lá na DVB, eu fiz 2 cursos de dicção oratória na DVB, fiz um outro curso de dicção oratória no CIEE, eu busquei, você mandou para mim pelo correio uma época, eram CDs de treinamento de fisiologia e patologia. Cara, aquilo era um sarro que até Hoje minhas tá tudo na filhas sabiam nuvem. daquilo. Hoje tem tudo na nuvem. Meu Deus, hoje informações que você busca. Eu me lembro que quando eu queria conversar com um médico, tinha artigos que eu não achava no Google, eu tinha aqui na biblioteca da URGS ou na biblioteca da PUC, pesquisar os artigos para ir lá conversar com aquele médico. Cara, hoje você dá um Google, você tem tudo na palma da mão. Sinceramente, hoje Exatamente. só não melhora quem não quer. Hoje só não melhora quem não quer. Exatamente. O Michel, o Michael, perdão, a tua transmissão, ela tá falhando um pouquinho. Às vezes ela tá Ah, tá ficando falhando? meio congelada. Tá dando de entender, Ah, mas ela tá um perfeito. pouquinho lenta, Ah, bom que você falou. só pra... Depois, pessoal, depois fica gravado aqui por até 24 horas, e aí essas interrupções geralmente somem durante a gravação. E no meu site também, depois de 24 horas, fica lá no site, aí fica por tempo indeterminado todas as lives. E se travar demais aqui, vocês, por gentileza, nos avisem. E, cara, eu queria voltar um pouquinho, e eu acho que é muito importante, um dos principais assuntos aí que a gente está tratando é falar de hard skills e soft skills, né? E eu acho que para quem é da indústria já sabe, para quem não é importante saber, né, que hoje para entrar na indústria, tu logicamente tem que te preparar minimamente. Eu acho que não só na indústria, né, para a vida como um todo. Agora, minimamente tu ter uma formação acadêmica, né, buscar ter uma Perfeito. faculdade. Aí, vamos começar a falar das hard skills, que Vamos são as lá. competências técnicas, né? Sim, exato. Hoje, Fábio, hoje a maioria dos laboratórios, e quero dividir aqui para ver se você tem a mesma percepção que eu, mas hoje a maioria das grandes multinacionais, os laboratórios de maior expressão no mercado, eu vejo que tem 2 hard skills essenciais. Primeiro, é um curso superior, bacharelado ou tecnólogo, mas tem que ter um curso superior completo. Perfeito. E a segunda hard skill hoje é um MBA na área de vendas. Em vendas, negociação, mas algo que seja focado para a área comercial mesmo. Eu acho que essas 2 hard skills hoje elas são assim, fundamentais. Porém, Fábio, tem uma outra hard skill que a maioria do brasileiro dá uma de malandro nessa hard skill, mente que tem, ou acha que tem. E essa hard skill, eu penso que no máximo em 2 anos ela vai separar o joio do trigo. Porque a gente está vendo laboratórios vindo com biosimilares, artigo é todo em inglês. Então, Todos. pegaram aí que eu estou falando? Em inglês, pessoal. Inglês ainda não é, digamos assim, uma hard skill mega super que tem que ter como curso de graduação em um MBA. Porém, hoje, na posição que o Fábio ocupa, sem um inglês de verdade, né, que é um inglês meia boca, né,
Sem um inglês de verdade, você não vai assumir essa posição. Não vai, não tem como. Você não vai conseguir traduzir artigo, você não vai conseguir fazer uma conferência em inglês, você não vai conseguir participar num congresso. O Fábio quase que todo ano participa de algum congresso no exterior, ganhou, foi reconhecido pela empresa também com baita e prêmio do All Star, viajou pro cara. Pô, foi sensacional aquilo, cara, que legal. De toda a média. Depois até eu quero que você conte um pouco essa história, para o pessoal ver que orgulho que a gente tem um brasileiro também representando lá fora. Mas e, Fábio, como é que a gente vê o inglês hoje aqui no Brasil, cara? A gente conversou ontem, né? O básico, o intermediário e o fluente. Cada um mente um pouquinho. Antes de falar um pouquinho nesses steps aí, o Dani falou uma coisa legal aqui, que é inglês funcional, né? Tu não tem que ser o... Lógico, a fluência numa língua estrangeira não é algo simples, né? Tu vai levar 5, 10 anos às vezes, né? Se tu não tem uma vivência no exterior. Se parar de praticar, tá ferrado. Exato, eu estudo todos os dias até hoje, continuo estudando, né? E buscando melhoria, né? Porque é fundamental. Agora, esse inglês funcional, ele meio que é indispensável hoje, se tu quer atingir outros estágios dentro da indústria. Tu falou em 3, né? Que é a capacitação acadêmica, uma faculdade. E aí eu vou falar uma coisa legal. Eu não sei se eu tenho um amigo que recentemente entrou na minha divisão, que ele é engenheiro de produção. Então, assim, como mudou? Antes era assim, administração, marketing, publicidade e propaganda para entrar na indústria, né? Hoje, máximo farmacêutico, né? Que era mais técnico, assim, era o máximo, né? Hoje, farmacêutico, enfermeiro, né? E o pessoal agora da engenharia, chegando, engenharia de alimentos, engenharia de produção, né? Por visualizar na indústria farmacêutica uma área onde a pessoa pode se desenvolver, né? Como a gente falou, nutricionistas, cara, quanta nutri tem hoje na indústria, meu Deus do céu, né? Até antigamente, põe 10 anos atrás, não tinha nutri. Exatamente. Então, concordo plenamente, cara, essas são 3 hard skills aí que são indispensáveis hoje, é um pré-requisito e que se você não tem, você tem que correr atrás, né? Umas demoram um pouco mais, como é a questão da língua, de uma segunda língua, né? Mas que é uma busca constante para nós brasileiros, é um desafio. Até tu falou uma coisa, geralmente o que eu vejo é assim mesmo. No currículo, quando a pessoa bota que tem inglês fluente, geralmente é porque ela é intermediário. Quando coloca intermediário, é porque fala poucas palavras, né? Então, assim, a gente tem uma tendência a mentir, entre aspas, essa questão do inglês, né? Porque muitas vezes... É que nem gaúcho. Tu já viu que todo gaúcho acha que fala espanhol? Sim. Todo gaúcho aqui acha que fala espanhol, porque a gente faz fronteira com a Argentina, com o Uruguai, e a gente fala muito com os vizinhos, obviamente, a gente acha que fala espanhol, mas a gente não fala espanhol, a gente fala um portunhol aí arranhado. Exatamente. E aí é isso mesmo, tu tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer, né? Então, essa questão de tu poder escolher onde tu quer estar não é semântica, né? Não é uma questão de pura semântica, eu vou escolher. Às vezes não, tu tem que ser resiliente, aguentar a pressão, aguentar as coisas e construir uma carreira. Não adianta ficar pulando de empresa em empresa também, né? Bingo! Isso que eu te perguntava, porque assim, toda a tua carreira, o que foi, né? Saiu o Lido Axê foi 1 ano porque teve uma proposta já para ir para Takeda, era estágio. Né? Saiu, foi para Altana, que na época era uma baita multinacional na época, pessoal, Altana, multinacional alemã, era dona também da BMW, era uma empresa que, para mim, foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida, foi a Altana Pharma. A melhor é a que eu trabalho hoje. É a que trabalha hoje, né? Com certeza. Você tá certo, eu como sou PJ, eu posso falar hoje, a melhor empresa que eu trabalhei para mim mesmo foi a Altana, até por aquelas dificuldades que eu passei como estagiária, minha esposa tinha que fazer uma tomografia, você correu, o Daniel correu, a empresa deu tomografia. Cara, isso para mim não teve preço. Isso para mim, por isso que a empresa até hoje, a Altana, para mim tem um conceito gigantesco para mim, a Altana Pharma, é uma empresa alemã. Só que olha só, o Fábio saiu, foi para ser efetivo na Altana. Na Altana você ficou 5 ou 6 anos, Fábio? 6 anos, quase. 6 anos, ó, 6 anos. Gente, tá vendo que 6 anos é diferente, Fábio, quando eu falo com meus alunos aqui, principalmente o pessoal da indústria, que o cara já passou por 5 laboratórios. Aí eu olho para ele e falo, cara, olha só, 1 ano e meio, 2 no máximo em cada casa. Se eu sou recrutador, eu olho isso aqui, tem coisa aqui.
Ou esse cara é um leiloeiro, que a gente chama na indústria, ele se leiloa por 500 pila, 1000 pila, qualquer coisa a mais ele espana, ele vai embora. Exato. Ou esse cara ele não constrói resultado nenhum nas empresas que ele trabalhou e ele vai pulando de galho em galho. Exatamente. Vai pulando. Acho que não fica uma carreira sólida, né? Não fica, você não consegue apresentar resultado, cara. Eu, sinceramente, eu penso que 1 ano e meio, 2 anos é o que você tem para apresentar um resultado. Mínimo, tá? né? Se você não consegue apresentar, é um mínimo, se você não consegue apresentar nenhum tipo de resultado, tem algo errado aí. Então, olha a diferença, o Fábio ficou 6 anos na Takeda, foi para a Astra, depois a Astra foi mais quanto tempo, Fábio? Mais ou menos o mesmo tempo. Foi mais ou menos o mesmo tempo, né? E agora você já está há quanto tempo na ABV? 7 também. Mas 7 também. Então, na ABV, assim, até... E aí tu falou uma coisa importante, que as coisas mudam, os teus objetivos e os teus propósitos, eles vão mudando durante a carreira, né? Eu sempre realmente tive aí um ciclo de 5, 6 anos pelas empresas às quais eu passei, e graças a Deus, cara, sempre por vontade minha eu troquei de empresa, né? Nunca me deparei com uma questão de demissão. Demissões ocorrem e não é às vezes não depende do profissional. Corta uma linha ou a situação econômica tá ruim, a pessoa pode ser cortada. Mas eu sempre fiz essas transições espontaneamente, na realidade, para buscar uma nova posição, né? Então, mas olha só, e por que essas oportunidades apareceram na sua vida? Ontem até a gente começou a conversar sobre isso, né, Fábio, eu e você, que aí está a importância da soft skill. A competência comportamental é aí que ela entra. Tanto que eu fui desligado por comportamento lá ainda na Icomed. Foi o comportamento que me desligou, sim. Isso eu tenho hoje, eu tenho maturidade para falar sobre isso. Foi meu comportamento e meu alto salário também. Foram 2 coisas que ajudaram a fazer esse meu desligamento. Só que com a maturidade que vem, eu consigo raciocinar sobre isso, aprendi sobre isso. E eu desliguei muita gente durante a minha carreira, com mais de 7 anos como gestor, por comportamento. Eu não lembro de ter desligado alguém por resultado. Eu não lembro de ter, sabe, por resultado, assim, que era muito ruim. Teve um caso, só que eu tive, mas aí você vai ver também está alinhado. O comportamento está sempre junto com o resultado ruim. Ele está sempre junto. É um comportamento ruim, você tem um resultado eu acho que às vezes faz parte da função do gestor trabalhar essa questão de comportamento de acordo com o nível de comprometimento da pessoa em querer ou não mudar. Né? Perfeito. Só te cortando um pouquinho, quer dar um oi aqui pro Dr. Alexandre Olímpio. O pessoal, a Tense que está aqui, era de quem eu e o Fábio, eu estava falando antes, não, Fábio, eu falei antes da Tense, é quem eu indico para acesso ao mercado. São cursos que eu indico de acesso ao mercado, CAN, a análise de estudos clínicos. Cara, eu fiz o curso do Dr. Alexandre, eu fiquei com vergonha, que eu com mais de 13 anos de indústria tinha coisa que eu não sabia. Eu aprendi com o Dr. Alexandre. Foi fantástico. Então, pessoal, corre para a Tense aí para quem quer saber um pouco mais sobre isso que a gente estava falando de acesso ao mercado, que essas são informações que você não consegue ter acesso assim, né, Fábio? Sim. Vou buscar um livro para ler. Não tem livro sobre isso, né? Exatamente. Acesso público e tal. Não, mas a gente está falando das soft skills, né? Fica à vontade. E aí, o que você viu como seu tripé, Fábio, durante toda a sua trajetória? E para mim, como eu te falei ontem, continua sendo o teu tripé. Eu continuo te vendo com essas 3 aqui muito forte no teu dia a dia. Exatamente. Na realidade, assim, cara, falando não só de soft skills, mas eu sempre acreditei muito em planejamento e realização de projetos, né? Então, assim, eu acho que assim, o básico bem feito em primeiro lugar, né? Vamos lá. O feijão com arroz bem feitinho, né? Esse aí, ele não tem erro em nenhum momento, né? Nem na culinária, nem na vida pessoal, nem na profissional. Mas a partir do momento que tu tem um certo domínio e cria um know-how, uma expertise no ramo onde tu atua, tu pode também estar desenvolvendo algo mais, né? Então, todos os meus prêmios, e graças a Deus foram alguns aí durante a minha carreira, foram baseados em projetos que estavam fora do meu core job. Tá? Ou seja, fora do meu escopo de trabalho, aquele racional que a empresa te dá. Então, trabalhar em cima de projetos sempre foi... e até hoje, então, para mim, Você está me dizendo, então, Fábio, que todo profissional que busca uma alta performance, eu tenho que sair da caixa e agir fora da caixa. Eu não posso ficar só no meu escopo profissional. Cara, falou tudo, falou tudo. É jargão, mas é verdade.
fora da caixa, o tal fora da caixa. Cara, é tu apresentar, é tu desafiar as pessoas, é tu desafiar o teu gestor, é desafiar o teu marketing do ponto de vista positivo, né? Sim, não é levar problemas, né? É como eu falei no início da live, Exato. você foi o cara, que até o Daniel ontem também está falando sobre isso. Você foi o cara, o maior solucionador que eu já tive. Cara, eu acho que Cássio é tu, Cássio Henke. Cassião, É o grande Cássio. Cássio! O Cássio! O Cássio que eu tava falando antes, foi meu colega estagiário também, eu e ele e a Ju, éramos da equipe CAP, Exatamente. desse Muito, grande Fábio muito aqui. legal. Ó, o Grandes Matheus e, Kogo, meu amigão de pasta, seja bem-vindo, Matheus. É o grandes e boas Cássio! lembranças. Grandes e boas lembranças aí do Rio Grande do Sul. Mas exatamente isso, Michel. Michael. Cara, eu confundo Michel e Michael, né? Como é que Cara, pode? eu sou Só, 39 anos, eu já tô acostumado. Tu só foi meu 15 anos. gerente por mais de Só 15 quase anos um ano, foi meu confundindo. gerente, não acertou meu nome, então Falar não te Rocha que é preocupa. mais fácil, né? Então, assim, cara, e assim, ó, acredite, para mim, pelo menos, funcionou. A questão do aprendizado, tu falou da Atenze, né? Que traz aí uma proposta de. Eles têm também um curso de interpretação de estudos, né? Que também já ouvi falar muito bem. E, cara, aquele que pensa que sabe tudo, às vezes nada sabe, né? É o primeiro caminho para tu começar. Então, assim, Perfeito. eu aprendo Quer até. ficar estagnado é só pensar isso, né? É só achar que você está Exatamente. num pedestal. E, Fábio, a gente não vê, às vezes, alguns colegas que depois de 4, 5 anos de indústria, parece que o cara sobe no pedestal e ele. Ah, eu estou aqui em cima, o conhecimento eu tenho todo, eu não tenho mais nada para adquirir, eu só tenho que colher agora. Sim, sim. É o chamado 5 anos de ouro aí da indústria farmacêutica, né? O cara entra, né? Em algum momento deve ter acontecido com a gente também, né? E a gente deve ter quebrado Aconteceu a comigo cara esse momento. e aí evoluiu, né? E aí tu pega um certa expertise, um certo know-how, tu tá ali estável, com bons resultados, e daí tu pensa que tu já sabe tudo, né? Cara, eu não sei nada. Eu estou aprendendo todos os dias com os meus pares, com os meus gestores. Eu aprendo com o meu porteiro aqui do meu prédio, né? Coisas que eu não sei e ele sabe. Cara, o aprendizado, cada pessoa tem um aprendizado diferente, né? Às vezes é expert ou conhece mais de um assunto diferente. Como é que tu vai falar que tu sabe tudo, né? Então, às vezes, como a Tenzi vem trazendo essa proposta de cursos de acesso ao mercado, de interpretação de estudos, cara, perder tu nunca vai, entendeu? Talvez algumas coisas tu já saibas, tu tem experiência, mas perder tu nunca vai. Cara, aí eu até trouxe um dado, cara, me preocupei em pegar uma pesquisa, saiu agora em 2020, a pesquisa Global Talent Trends do A LinkedIn, Global Talent. de 2020, foram 5 mil profissionais entrevistados em 35 países diferentes. Então, é um N bacana. A gente que gosta de estudo clínico, a gente sabe que aí a gente tem um dado estatístico, né? Não é aquele N sem vergonha feito com 12 pessoas, né? Exatamente. Então, e aí fazendo essa comparação da hard skill com as soft skills, a hard skills, como a gente falou, ela demora um pouco para ser adquirida, mas ela é mais fácil de ser desenvolvida. E aqui, mais de 90% dos entrevistados, desses 5 mil, acham que as soft skills são imprescindíveis para o futuro das empresas, né? O relacionamento interpessoal, né? O autoconhecimento. Até a gente falou ontem um exemplo, e eu gosto muito de citar isso, que eu já me deparei com essa situação também, e várias pessoas que estão aqui já devem ter se deparado. Quando tu tem um perfil de liderança e tu vai participar de uma ação, uma dinâmica de grupo ou algo assim, e tu tem esse perfil, então 5 pessoas na mesa e tu vai participar da dinâmica e só tu tem esse perfil. Cara, vai ser uma maravilha para ti, tu vai conduzir as pessoas, né? A atividade ela vai acontecer perfeitamente, como se tivesse escrito, né? Roteiro de cinema. Só que hoje em dia, cada vez mais pessoas têm essa característica de liderança, esse ímpeto de querer crescer. Então, às vezes, senta numa mesa 5 pessoas que têm as mesmas características de liderança. Aí é que entra, né, um exemplo, né, de soft skills. Tu ser resiliente o suficiente, né, dar espaço para as pessoas falarem, falar na hora certa, saber esse equilíbrio. Vamos combinar que isso é mais difícil do que fazer um curso e, né, ter um diploma. Né, é difícil, né, cara? Então, assim, lógico, para um gestor ou um CEO, né, liderar uma equipe, um gestor ou um CEO, ele vai querer ter na sua equipe, lógico, uma equipe heterogênea é melhor do que uma equipe homogênea.
Mas ele vai querer trabalhar com profissionais de alta performance. Sempre, né? E geralmente as competências de um profissional de alta performance são muito parecidas, né? Protagonismo, Exatamente. liderança, relacionamento interpessoal, foco em resultado. Tudo isso aparece muito nos profissionais de alta performance. Então você tem que também aprender como que eu vou gerir isso com meus pares que tem também, por exemplo, como você falou, que tem essa soft skill de relacionamento, de liderança. Todo mundo é líder. E aí, como é que eu vou gerir isso? Opa, Exatamente. eu vou ter que ter uma inteligência emocional muito forte, que aí, né, Fábio, dentro da inteligência emocional a gente tem adaptabilidade, a gente tem a empatia, a gente tem tudo isso dentro da inteligência emocional, que fazem partes da inteligência emocional. Então, a gente chegou aqui já no... A Cris me avisou, falta 5 minutos para terminar aqui a nossa 1 hora de live, mas eu queria deixar aqui o que eu e o Fábio a gente conversou ontem, a gente linkou as 3 principais soft skills que fazem parte do desenvolvimento do Fábio, que é o que levou o Fábio a ter essa carreira vitoriosa, tão bonita dentro da indústria, que ele continua tendo, e também são os 3 pilares que eu continuo até me desenvolvendo na inteligência emocional, porque a inteligência emocional para mim é uma coisa que a gente vai estar em desenvolvimento eterno. Eterno, porque gerir exato. emoções não é fácil. Processo Mas olha, contínuo. pessoal, dedicação. O que é essa dedicação que o Fábio sempre teve? É o seu foco no autodesenvolvimento. O Fábio buscou inglês, o Fábio buscou cursos fora, ele não ficou esperando o laboratório entregar para ele, cair do céu. Pô, esse cara faz curso, ele diz que eu não conheço por gente, ele diz que eu não tenho na indústria, o cara está sempre fazendo algum curso, aprendendo coisa nova, viajou para o exterior, teve uma nova cultura, está sempre investindo em viagens para poder aprender mais. Isso é autodesenvolvimento. Depois vem o relacionamento interpessoal que a gente falou ontem, né, Fábio? Que é, eu consigo me comunicar com o porteiro, com o balconista, com o frentista, com o médico, com o diretor da minha empresa. Com cada um deles eu tenho uma maneira de me comunicar. Agora, relacionamento interpessoal é uma competência que quem quer trabalhar com pessoas, com gente, tem que ter. Então, Michael, eu não consigo. Desenvolva. Desenvolva essa competência, contrata uma mentoria, um coach para você, mas desenvolva o relacionamento interpessoal. E a última, que a gente já falou tantas vezes aqui, é a tal inteligência emocional. E hoje eu estou vendo bastante gente fazendo cursos da Conquer, o curso também do meu grande amigo Flávio Lettieri, que é meu coach, mentor. Tem um curso fantástico também sobre inteligência emocional. Pessoal, tá tudo aí na mão. Se vocês forem ver lá na época, quando eu ingressei na indústria, aqui, quase 15 anos atrás, mal tinha Google, não tinha nem Google, acho que era o KD na época, nem me lembro. Exatamente. Mas a gente não tinha esse acesso. Quem falava da indústria era só quem estava dentro. A gente não sabia de nada fora da indústria. Hoje você tem a Liege com um curso fantástico e dando dicas para tudo que é neófito. Você tem a Tenzi, tem o Elber, tem o Henri aqui, gerente distrital, está sempre fazendo lives maravilhosas. O Leonardo também, que é o gerente lá na NS. Tem tanta gente boa. Porfírio, gerente nacional da Bristol. Meu Deus, Porfírio fez até livro. Tem tanta coisa boa que a gente pode aprender. Mas, Fábio, acho que a gente está chegando aqui. Falta quanto tempo, Cris? 3 minutos. Então, antes da gente finalizar, eu quero já te agradecer do meu fundo do coração. Acho que 1 hora é pouco. Acho que a gente precisa até fazer um webinário para a gente poder conversar. Eu acho que cada um desses assuntos teria dá 1 hora. Um módulo, vamos dizer. Um módulo, né? também acho. Mas, meu amigo, eu quero te agradecer a você por dar esse espaço para nós aqui no... o Fábio está no horário de almoço dele. Exatamente. O Fábio está de home office, está trabalhando em home. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade que você deu aqui de dividir esse conhecimento seu conosco. Fica sempre à vontade para voltar aqui para contribuir cada vez mais com conhecimento, que a gente possa ajudar as pessoas. É que o meu propósito hoje, Fábio, é desenvolver pessoas do bem para o bem. Então, por isso que eu faço live toda semana, por isso que eu estou participando de lives, produzo conteúdo no LinkedIn, produzo conteúdos aqui no Instagram, para poder realmente ajudar as pessoas a encontrar seu objetivo, a poder se desenvolver de verdade, não só naquela ladainha que, li um livro, acho que me desenvolvi. Se não aplicar nada, não vai se desenvolver. Então, Fábio, minha gratidão, e agora eu deixo para você poder se despedir aí, que a gente está entrando no último minuto. Cara, sensacional, falar rapidinho, agradecer a oportunidade, né? Para mim foi muito legal, primeira vez aí fazendo uma live, né? Tu me convidou, batendo esse bate-papo. O objetivo aqui não foi ensinar nada para ninguém, tá? Foi mais contar um pouquinho da nossa história, cada um tem a sua característica e a sua forma de alcançar os objetivos. Mas lógico, né? Algumas dicas aí são sempre importantes. Se a gente está repassando é porque a gente aprendeu aí com a estrada, né? Então, obrigado, galera. Obrigado aos meus amigos aí, todos que participaram.
Obrigado. Eu agradeço a todos que vieram Michel, aqui, meu amigo Fábio Bem também tá aí. Irmão, gratidão mesmo, meu muito obrigado. Gente, sei que a gente não conseguiu responder todas as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar para mim no privado. Vai ser um prazer para me poder acessar responder. também via LinkedIn. Ó, Fábio também aí, então usem, abusem da gente para que a gente possa compartilhar conhecimento. E lembrando, aqui é uma opinião minha, uma opinião pessoal do Fábio, não representa a opinião da empresa dele, não representa a opinião da minha empresa como um todo, mas representa a opinião do Michael. Então, é minha opinião. Exatamente. Ok? Então, Perfeito. até a próxima, até quinta-feira que vem, que surpresa aí, tem GD na área.